Deus justifica a sua vida. Você não precisa temer a nada. Aconteceu com Tamar. Eu quero te contar a história de Tamar. Tamar, ela casou com um filho de Judá. O primeiro marido dela morreu e aí ela casou com o segundo filho de Judá, que também morreu. E Judá tinha o terceiro filho. Então, depois de Judá já ter perdido os 2 filhos, a mesma mulher ter ficado viúva 2 vezes, ele teria que deixar o filho mais novo dele crescer, naquela época era assim que funcionava, para casar com Tamar. Porque a viúva, ela não poderia casar novamente enquanto tivesse na linhagem daquela família homens para casar com a viúva. Ela não podia se relacionar com ninguém, ela não poderia casar com ninguém, ela tinha que ficar viúva. E o tempo foi passando, e um belo dia, Judá resolve passar perto de onde Tamar estava. E Tamar ficou sabendo que Judá iria passar ali. Ela se veste de prostituta. Prostituta, naquela época, existia uma cultura de prostitutas cultural, na época de colheitas e de plantações. Então, aquelas prostitutas cultural, quando o homem se relacionava com ela era como se fosse a fertilidade para a colheita. E Tamar se veste de prostituta e vai até o encontro de Judá. E Judá se deita com Tamar. Ao ele se deitar, Tamar pede o anel dele, pede o cordão como penhor daquele ato que ela fez com ele. E aí Tamar teve a relação dela com Judá, se mandou, foi embora. Judá foi embora e depois mandou carneiros, mandou dotes para dar para Tamar, para reaver o anel e o bordão dele de volta. Mas ninguém encontrou aquela prostituta, porque não existia prostituta cultural ali. Tamar se fez assim para poder ela receber a remissão, ela ser remida. Porque Judá, que seria o seu remidor, abandonou ela, deixou ela abandonada. E aí ela fica grávida. Ela ficou grávida de Judá. E aí, sabe como é as candinhas, né? Começou as fofocas. Começou a fofoca e mandaram dizer a Judá: Tamar, a viúva dos teus filhos, está grávida. E aí o que ele manda fazer? Aquilo que a lei determinava, apedrejar. Pega ela, leva para a praça pública e mata e apedrejam. Pode apedrejar, pode matar essa mulher que ela traiu a honra da minha família. Ela traiu a honra da minha família. Essa história você encontra no livro do Gênesis, capítulo 38. E aí, quando iam pegar Tamar para matar, Tamar pega o anel, o cordão de Judá e diz: olhe, leve isso para meu sogro, diga a ele que o dono desses objetos que é o pai do meu filho, dele eu estou grávida. Aí, lá no versículo deste capítulo, Judá vai dizer: ela é mais justa do que eu. Ela é mais justa do que eu. Pois eu não dei o meu filho, Selá, que era o último filho dele, para casar com ela, conforme a lei determinava. Ela agiu com justiça. E sabe o que aconteceu? Tamar, ela teve 2 filhos. Ela engravidou e ela teve gêmeos. E foram bênção. Tamar, ela se encontra na linhagem de Jesus. O que é que eu quero dizer com você nessa história? Que alguém pode ter te abandonado, roubado o teu direito, tirado aquilo que é o seu direito, ter jogado você, de canto, deixado você para lá, deixa lá morrer, deixa lá viúva só, deixa se virar, eu não estou nem aí. E não dá importância a você. Mas eu quero lhe dizer, Tamar, ela estava sujeita a viver a vida inteira dela, sozinha, abandonada, sem ter quem o sustentasse. Totalmente humilhada, mas ela se posicionou. Ela se posicionou para correr atrás do direito dela.
Não abra mão dos seus direitos por nada nem por ninguém. Não queira nada que não é seu, mas não abra mão daquilo que é seu por direito por ninguém. Porque era o que ia acontecer com Tamar. Judá deixou ela de lado. E se ela não corre atrás do direito dela, ela teria ficado abandonada, destruída. Mas ela sabia o direito que ela tinha. Conheça seus direitos e lute pelos seus direitos. Porque lutar pelo seu direito não é cometer injustiça. Às vezes nós nos preocupamos em sermos injustos com os outros e não nos preocupamos em ser injustos com nós mesmos. Porque muitas vezes quem está de fora está cometendo injustiça conosco. Está ali só querendo arrancar, tirar da gente aquilo que é nosso por direito. E se puder arrancar, tirar tudo, vai tirar. E às vezes não quer tirar só o seu financeiro, às vezes quer tirar a sua moral, às vezes quer tirar o seu emocional, quer destruir você. Mas se levante, não se permita ser destruído por nada nem ninguém. Porque Deus escolheu você, Deus nos escolheu para a gente ter uma vida de bênção, uma vida de vitória. Não seja injusto com ninguém, principalmente com você. Porque o Senhor, Ele diz, ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Primeiro ame a Deus, depois você, para depois os outros. Não abra mão do seu direito. Não abra mão, porque um dia, aquele que achou que você não tinha direito a nada, aquele que criticou, aquele que brigou, aquele que achou que você não teria mais direito e te abandonou, te jogou de lado, vai ver você ser honrada. Vai ver você ser honrado, vai perceber quanta honra Deus, Ele te deu. Vai ver que Deus, Ele te honrou de tal maneira que colocou o seu nome no topo, que colocou o teu nome para ser reconhecido, que colocou o seu nome em uma linhagem bendita. Talvez Deus está cortando laços seus com alguém para poder te colocar em uma linhagem bendita. Que Deus abençoe sua vida. Que assim como Deus mudou a história de Tamar, Ele mude a sua vida. Mas não esqueça, Tamar não abriu mão dos direitos dela. Você vai abrir? Você vai abrir mão do seu direito? Você vai abrir mão daquilo que Deus lhe deu, daquilo que Deus te entregou? Não abra mão. E eu quero orar por você, para o Senhor te dar forças, para que Deus te dê forças, te dê capacidade de você conquistar aquilo que é seu direito por herança. Mas olha só, não fica com isso só para você, não. Compartilha para teu amigo, para tua amiga, para teus vizinhos, para o máximo de pessoas que você puder. Dá o seu joinha, escreve lá, põe lá nos comentários, eu vou me posicionar para tomar posse da minha herança. Faça isso e você será muito abençoada em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Querido Deus e amado Pai, eu te apresento nesta hora, Senhor, essas pessoas que estão me ouvindo nesta hora, meu Deus. Que a tua bênção esteja sobre a vida delas. Talvez alguém esteja querendo roubar, tirar a sua herança, ocultar a sua herança, tirar o seu direito. Talvez essa pessoa já lutou tanto, já brigou tanto, que deixou para lá, olha, eu fui largada de lado, deixa para lá. Tamar se posicionou. Ela arriscou a sua própria vida, porque para ela era melhor ela arriscar a sua própria vida do que permanecer naquela humilhação que ela estava. E ela não merecia aquela humilhação. Ela se posicionou e ela foi lá. Ela teve sabedoria para poder conquistar aquilo que era direito dela. Não abra mão daquilo que é seu. Deus, dá força a essa pessoa, dá força a esse homem, dá força a essa mulher, dá força a esse jovem, para não abrir mão da sua herança, daquilo que o Senhor o entregou. E que o Senhor abençoe em nome de Jesus e faça essa pessoa prosperar
para a glória do teu nome, é que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus.